confesso aos irmãos que antes de ir já estou com saudade, mas breve estarei de volta, amém? Sem perca de tempo, vamos ler a palavra? Analise também a paz do Senhor, todos, em nome de Jesus. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo de número 6, vai nos dizer assim: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor. Amém? Somente até aqui. Irmã Arlene Aquino também, a paz do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor, meu Pai, venha falar conosco conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Toma a minha boca, fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor. Que nós não viemos, meu Pai, ficar disperso nem desapercebido, mas que o amigo Espírito Santo agora venha tomar a condução. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, todo texto ele tem um contexto. A palavra do Senhor vai dizer que naqueles dias Israel estava sendo julgado pelos filhos de Samuel. Porém o povo se revoltou e se rebelou e começou agora a pedir um rei a Samuel. Porque os filhos de Samuel começaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Começaram a andar segundo os seus próprios caminhos e segundo as suas vontades. Não adianta, louvado seja o nome do Senhor, comandar. Não adianta reinar, ser juiz, seja lá o que for, e não obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que assim Saul é elegido rei sobre todo o povo de Israel. Saul agora começa a reinar, mas Saul ele foi escolhido, louvado seja o nome do Senhor, pelos homens. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 13, que Saul, louvado seja Deus, tendo reinado um ano, no segundo ano do seu reinado, Saul ele vai escolher 3.000 homens para sair à guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que 2.000 ficaram com ele, porém 1.000 ficaram com Jonatas. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonatas começou, louvado seja Deus, a ferir a guarnição dos filisteus. Jonas começou, aleluia, a prevalecer contra os filisteus. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, que agora Saul ele vai tocar a trombeta. Mas o que eu fiquei me perguntando foi, por que Saul ele tocou a trombeta se Israel estava prevalecendo, se Israel estava tendo vitória? Nós sabemos, irmãos, louvado seja Deus, que quando o rei tocava a trombeta, todo o exército vinha de encontro com o rei. Observe que Israel está vencendo. Observe que Israel está prevalecendo. Israel, aleluia, Deus está dando vitória. Israel, Deus está, aleluia, no controle da guerra e no controle da batalha.
Louvado e exaltado seja Deus. Mas Saul agora ele vai tocar a trombeta. Irmãos, Saul, aleluia, sem a direção de Deus, começa a tocar a trombeta. E a palavra do Senhor vai dizer que todo Israel começa a ficar com medo. Que todo Israel começa, aleluia, a vir para o rei Saul. E mais à frente vai dizer a palavra que Israel começou a se esconder. Israel, aleluia, se escondeu nas cavernas, se escondeu nos espinhais e se escondeu nos penhascos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Saul não tinha a direção de Deus. Saul não tinha, louvado seja Deus, não foi guiado e direcionado por Deus. Aí há um grande problema. Quando o crente não é direcionado por Deus, quando o crente começa a fazer, aleluia, do seu jeito e da sua vontade, aleluia, as coisas começam a dar errado. Aquilo que dava certo, agora começa a não dar mais. Aleluia! Aquilo que estava na direção de Deus, agora não está mais. Porque, aleluia, tocou a trombeta no momento errado, irmão. Israel começou a entrar dentro da caverna. Quantos crentes estão dentro da caverna? Louvado seja Deus, como Elias. Aleluia, está com medo, está temeroso, com medo do exército inimigo, com medo do exército adversário, mas ouve a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. O que fazes aí na caverna? Elias foi o profeta de Deus, porém Isaías, ou melhor dizendo, Elias teve um momento que ele se escondeu na caverna. E quantos crentes, quantas pessoas está dentro da caverna? E eis que o Senhor diz nessa noite: o que fazes aí dentro dessa caverna? Israel, louvado seja Deus, estava em apuros. Israel estava em perigo. É por isso que eu falo, irmão, não adianta o líder, não adianta o missionário, seja lá quem for, está fora da direção de Deus, está fora dos caminhos do Senhor. E o que mais tem hoje dentro da casa de Deus é pessoas, é líder, que não, aleluia, anda na direção de Deus, que não anda na direção do Pai, que não anda na direção do Filho, que não anda na direção do Espírito, mas que anda nas suas próprias concupiscências, que anda, aleluia, sobre os seus próprios desejos, não faz a vontade de Deus, não ouve mais a vontade de Deus. Irmãos, tem deixado o rebanho de qualquer maneira, tem deixado o rebanho de qualquer jeito, aleluia, fazer o que quer, ficar à vontade, mas o negócio é como o pastor Jair sempre fala, o negócio vai ser naquele grande dia que Jesus apartar os bodes das ovelhas. Israel ficou com medo, por quê? Porque Saul estava fora da direção de Deus. Saul não estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado seja Deus. Por isso o perigo. Quando ele estava fora da direção de Deus, o rebanho ficou disperso. O rebanho, louvado seja Deus, começou, irmãos, a ficar desapercebido. O que é que Saul fez? A Bíblia vai dizer que Samuel mandou esperar 7 dias para vir sacrificar ao Senhor, porque somente sacerdote era eles que podia sacrificar ao Senhor. Rei não podia sacrificar, somente o sacerdote. Olha aí, aleluia, fora da direção de Deus. Agora ele vai mandar Israel trazer holocausto. Ele vai mandar Israel trazer sacrifício, aleluia, para sacrificar ao Senhor. E quando Samuel chega, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Samuel chega até Saul, e Saul diz: eu sacrifiquei ao Senhor. Louvado seja Deus, eu sacrifiquei. Ele começou a saudar. Aí Samuel vai perguntar: mas por que tu não me esperou? Ah não, eu vi que os filisteus vinham sobre mim, então eu fiquei com medo. Louvado seja Deus, eu vi que os filisteus estavam vindo, então eu temi, eu fiquei com medo e comecei a sacrificar. Louvado seja Deus, olha o que ele vai dizer: eu não orei ao Senhor,
e não busquei a direção do Senhor para oferecer o holocausto. Irmão, quem não ora não tem a direção de Deus. Irmãos, quem não vive na oração não tem a direção de Deus, não anda na direção de Deus. Louvado seja Deus. Como é que nós vamos andar na direção de Deus se não tiver contato com Ele, se não tiver ligado, aleluia, na fiação, na própria fiação de Deus? E Saul, ele não orou, Saul, ele não buscou a resposta, a direção de Deus. Ele fez de qualquer maneira, ele fez de qualquer jeito, ele trocou trombeta quando não era para tocar a trombeta. E a palavra vai dizer, aleluia, que Samuel vai dizer para ele: olha, tu procedeu neciamente, tu foi nécio, tu foi tolo. E quantos dentro da casa de Deus têm agido neciamente, têm agido incorretamente, louvado seja o nome do Senhor, têm agido de forma nécia, de forma errada, de forma que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque não ora. Por quê? Porque não jejua. Por quê? Porque não consagra a sua vida a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel diz: olha, Deus já tem escolhido alguém que é segundo o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu e você não quiser, Deus, ele vai olhar lá para o campo. Deus, ele vai olhar para alguém que tem interesse. Deus vai procurar alguém que anda segundo o seu coração. Se eu e você não quiser, louvado seja Deus, Deus, ele vai procurar alguém que queira. Ah, não, pastor, eu não posso pregar hoje. Não, pastor, bota para outro dia. Não, missionária, bota para fazer o louvor outro dia. Irmãos, Deus vai procurar alguém segundo o seu coração, aleluia, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Samuel fala para ele: tu não aleluia, tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que adianta estar dentro da casa do Senhor e não guardar o que o Senhor nos ordena? O que adianta, aleluia, estar dentro de quatro paredes e não obedecer os mandamentos de Deus? A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 15, Samuel novamente ouve de Deus e vai, aleluia, até Saul e diz: olha, o Senhor te escolheu para tu ir até Agag, para tu ir sobre Amaleque, louvado seja Deus, porque eu me recordei do que Amaleque fez a Israel quando se lhe opôs no caminho do Egito. Deus se lembrou, irmãos, da vez que os amalequitas quis interromper Israel, aleluia, quando estava ali no deserto. Foi preciso Moisés e Arão, louvado seja Deus, juntamente com Moisés, interceder pelo povo que estava naquela peleja contra os amalequitas. Olha que coisa linda, Deus dizendo: eu me lembrei do que Amaleque fez a meu povo. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que Deus, ele não se esquece daqueles que se levantam contra mim, contra a tua vida. Deus, ele não se esquece dos meus e dos teus inimigos. Ainda que eu e você pode olhar para os quatro cantos e dizer: ah, será que Deus me esqueceu? Mas ele não esquece de um filho seu. Ele não esquece de um filho obediente. Ele não se esquece do filho que guarda a sua palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que assim, aleluia, Saul vai subir agora contra os amalequitas e vai começar a pelejar, vai começar a batalhar. Deus deu uma ordem, olha a ordem de Deus: eu quero que tu destrua, aleluia, todos de Amaleque. Eu quero que tu destrua os gado, eu quero que tu destrua o jumento, eu quero que tu destrua os camelos. Não é para ficar ninguém, aleluia. Assim Saul faz, Saul entra na peleja, armas emboscadas, começa a matar. Porém Saul, louvado seja Deus, mais uma vez vai desobedecer a palavra de Deus. Mais uma vez Saul vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Saul tomou vivo Agag, louvado seja Deus, o rei dos amalequitas.
Louvado seja Deus, tomou. Louvado seja Deus para si. O melhor das ovelhas, as vacas. Louvado seja Deus e os cordeiros. Deus mandou destruir. Mais uma vez Saul está desobedecendo. Deus mandou destruir. E mais uma vez Saul está na rebeldia, está na desobediência. Pastor Jailton e quantos, aleluia. Deus está falando para matar Agag. Louvado seja Deus para destruir os gado, para destruir, aleluia, com os amalequitas, mas tem desobedecido. Quantos Deus tem batido na tecla, aleluia, abandona o pecado, tira o Agag da tua vida, mas a pessoa não tem dado ouvido à voz de Deus. Deus tem falado, aleluia, tira o Agag verde do teu celular, tira o Agag azul do teu celular, porque não me agrada. Mas tem muito na desobediência, tem muito na rebeldia, não está dando ouvido à palavra de Deus. E Deus está falando: Saul, tira o Agag do meio da tua vida, desinstala o Agag do teu celular. Louvado seja Deus, mas muito, aleluia, quer pegar para si. Muitos não querem dar ouvido à voz de Deus, não quer obedecer à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é o Agag, irmão, que Deus tem mandado eu e você tirar? E eu e você tem sido rebelde, e eu e você tem sido desobediente, não tem obedecido a palavra, não tem obedecido a voz de Deus. Porque certamente é assim. Aleluia. Muito não tem a televisão dentro de casa, mas tem Agag de mão dentro da sua casa. Não assiste na televisão, mas assiste no celular. Louvado e exaltado seja Deus. Tem muitos que estão enganando a si mesmo, achando que está enganando ao pastor, achando que está enganando a Deus. Mas eu quero dizer, aleluia, que diante dos olhos de chama de fogo, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nada fica oculto, nada fica escondido. Pode até fazer na terra, mas naquele grande dia a panela vai ser destampada e Deus vai fazer a separação. Mas quantos com Agag, quantos têm fazido como Acã, tem escondido a capa babilônica dentro de casa? Louvado seja Deus, irmãos. Se Deus falou para matar, se Deus falou para sacrificar, porque nós temos sido rebelde, porque nós temos sido desobediente, porque temos, aleluia, feito o que é mal aos olhos de Deus. E o interessante, que para Deus rejeitar Saul, irmãos, Deus não falou só uma vez, porque assim Deus, ele avisa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Saul já é a segunda vez que está na rebeldia, que está na desobediência. Saul pecou na primeira vez, Deus deu corda. Não é diferente comigo e com você. Deus, ele fala, mas aleluia, ele dá corda, ele dá corda. Mas se eu e você fazer como Saul, tem um dia, aleluia, que a corda ela é puxada. Tem um dia que Deus, ele puxa a corda e eu e você se encontra no estreito. E aí é que está o perigo. Louvado e exaltado seja Deus. Vamos sacrificar o Agag. Se Deus está mandando matar, para que, aleluia, que nós vamos guardar para sacrificar a Deus? Se é abominável aos olhos dele, para que nós vamos acolher Agag? Para que nós vamos colher, louvado seja Deus, as vacas, as ovelhas? Se ele falou destrói, aniquila, acaba. Mas muitas das vezes eu, você, não temos dado ouvido à voz do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor vem ao profeta. Aí a palavra de Deus vem a Samuel. Samuel, louvado seja Deus. Eu me arrependo de colocar Saul no reino de Israel. Eu estou arrependido de colocar, aleluia, Saul para reinar sobre o meu povo. Saul tem agido neciamente. Saul tem edificado coluna. Saul não tem obedecido a minha palavra. Eu falei na primeira vez, não me agrada.
E eu falei novamente, mas só que Saul não tem dado ouvido à minha voz. E a Bíblia vai dizer que Samuel, olha o amor de Samuel, irmãos. Olha o amor, aleluia, do líder, do sacerdote. Passou, aleluia, a madrugada toda, intercedendo, orando, para que Deus viesse ter misericórdia, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E hoje, aleluia, eu digo que é difícil, aleluia, encontrar Samuel na terra. É difícil encontrar, aleluia, Samuel intercessor. Mas louve a Deus se você tem um pastor, se você tem alguém que cuide de você, porque tem muitos aí fora que deixa a ovelha de qualquer jeito, que deixa a ovelha de qualquer maneira, porque está preocupado com o dízimo, com a oferta, está preocupado só, aleluia, aquilo que entra na igreja. Mas se você tem alguém que ora, que intercede, que chora, que derrama lágrima, louvado seja Deus, dê valor, porque é intercessor. Samuel intercede a madrugada toda e sobe. Olha, Saul, quando vê Samuel, vem saudar novamente. Olha ele se achando que fez a coisa certa. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, profeta. A paz do Senhor, Samuel. Fiz tudo, aleluia, que Deus mandou. Porque é assim, pastor Jailton, tem muitos dentro da casa de Deus que tá fazendo as coisas erradas e acha que tá fazendo certo. Tá na desobediência e acha que tá agradando a Deus. Louvado seja Deus. Ah, não, eu tô fazendo o que é certo. Ah, não, eu tô fazendo o que é correto. Ah, não, eu tô fazendo o que agrada. Tá fazendo o que agrada a carne. Porque é a carne que gosta de desculpa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É a carne que gosta de inventar desculpa. Mas para Deus não tem desculpa. Para o Senhor não existe desculpa. Ou eu e você é sincero e reto, ou eu e você não é. Porque ele diz: Samuel, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Fiz do jeito que tu me pediu. Fiz do jeito que tu me ordenou. Aí Samuel vai dizer: eu estou ouvindo alguma coisa estranha aqui. Que negócio é esse? Eu estou ouvindo, aleluia, vaca. Eu estou ouvindo ovelha, louvado seja Deus. Irmão David, qual é a vaca? Qual é a ovelha que tem, aleluia, no dia de hoje? Irmãos, tá no celular. Tem muitas vacas escondidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem muita vaca, tem muita ovelha fazendo fio. Cuidado, Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Tem muita vaca, mas eu quero te dizer que Deus está do céu observando e vindo. Tem muitas vacas escondidas, ocultas, dizendo fio. Mas fio vai ser naquele grande dia o problema. Porque Saul escondendo as vacas, eu vou sacrificar a Deus. Eu vou entregar a Deus, eu vou dar para Deus, eu vou ofertar, mas Deus não, aleluia, Deus ele não recebe sacrifício de tolo. Deus ele não recebe, irmãos, qualquer sacrifício. Deus ele não recebe sacrifício, aleluia, de fruto de desobediência e de rebelião. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que Samuel entra em conversa. Samuel começa a conversar: Saul, mais uma vez, por que tu não obedeceu a palavra de Deus? Por que tu não deu ouvido à palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E ele mais uma vez vai jogar agora a culpa no povo. Ah não, o povo escondeu as vacas. O povo, louvado, aleluia seja Deus, escondeu Amaleque. O povo escondeu as ovelhas, está aí para sacrificar a Deus. Sabe o que Samuel vai dizer para ele? Tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Como que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente, irmão, subindo o monte, descendo o monte, orando madrugada, fazendo campanha. Errado não é, mas se tiver com pecado, com desobediência, Deus não recebe. Louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus. Se tiver com pecado, com rebelião, com desobediência a Deus, ele não recebe sacrifício de tolo.
Ah, tô aqui, faço campanha, pago o preço, faço isso, dou dízimo, dou oferta. Mas se você estiver com rebelião, com rebeldia, vai dízimo, vai oferta, vai você, se não obedecer tudo pro inferno. Louvado e exaltado seja Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E quantos não obedecem à doutrina do Senhor, dizendo ser doutrina do homem, dizendo ser doutrina dos antigos, mas o problema vai ser lá naquele grande dia, quando Jesus pedir as minhas mãos: David, me mostra o que tu tem feito para mim. Ah não, Senhor, meu pastor pregou, aleluia, os meus líderes pregou tanto e eu achava que não era pecado. Aqui não tem achar não, vai para o inferno. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus rejeita a Saul. Olha que Deus deu oportunidade, olha que Deus deu chance, mas Saul não obedeceu à voz de Deus. Saul, ele não obedeceu a palavra de Deus. Saul andou segundo os seus deleites, querer e vontade. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Saul vai com Samuel: eu me arrependo, aleluia, vamos adorar ao Senhor. Porém Samuel, profeta, aleluia, de verdade, profeta que não passava a mão pela cabeça, profeta que não bajulava, louvado seja Deus, eu não vou adorar contigo não, o Senhor já tem te rejeitado. E no momento que Samuel se vira para sair, ele puxa, aleluia, pela capa do profeta, e aleluia, o profeta fala: Deus tem rasgado, aleluia, o teu reino sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Samuel, ele manda trazer Agag. Traz aí esse rebelde, esse desobediente até a minha presença. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vem todo alegre, todo animado. Ah, a alegria da minha alma, a angústia da minha alma passou, a alegria chegou. Ele estava achando que ele ia ficar vivo. Ele estava achando que Samuel era Saul, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava achando, aleluia, que Samuel ia deixar com vida, mas Samuel passou a espada, aleluia. Samuel acabou com a rebelião, com a desobediência de Agag. E o Senhor nos chama para passar a espada em Agag nessa noite. O Senhor me chama, te chama para passar a espada na desobediência, na rebeldia. Passa a espada em Agag, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus mais uma vez brada: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Tendo eu rejeitado, vai na casa de Jessé o belemita, eu tenho provido um rei. Deus já estava de olho em Davi. Aleluia, se eu e você não quiser fazer a obra, Deus está de olho em Davi. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele vai até a casa de Jessé, e eu encerro. Quando, louvado seja Deus, aleluia, quando Samuel chega diante da casa de Jessé, encontra quem? Eliabe. Ah, está perante o Senhor o seu ungido, eu vou ungir, vou derramar óleo, irmão. Samuel, que ouvia a voz de Deus desde pequeno, até Samuel foi enganado pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, naquela época tinha uma grande diferença. Pastor Jailton era ungido, louvado seja Deus, quem Deus escolhia. Era ungido quem Deus selecionava. Hoje não, irmãos. Hoje, aleluia, se um político todo no terno, na gravata, chegar diante de muitos altares, aleluia, o pastor unge e bota em cima do altar. É, tá assim. Aleluia, a pessoa prostitui hoje, adultera hoje, quando é amanhã, bota um terno, uma gravata, louvado seja Deus, senta aqui, tu é bem recebido, dá uma saudação aí, meus irmãos. Que negócio é esse, pelo amor de Deus? O evangelho do Senhor é muito sério e está muito complicado, louvado seja Deus nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos políticos tem em cima de muito altar? Mas eu quero dizer nessa noite que aqui na casa do Pai,
Na Assembleia de Deus Cordeiro Santo, na preparatória não assenta político não, aleluia, mas senta-se homem de Deus santificado, lavado e revestido pela palavra do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não tem negócio de muito blá 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 não, irmãos. Não tem negócio de muito tititi não. A palavra de Deus é uma só, tem que ser pregada do jeito que ela é. Louvado seja Deus. Lá em Jique é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma denominação lá que um tempo atrás, não é falando mal, a pessoa que toca tambor no centro de macumba, no outro dia estava sentada em cima do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque tem nome. Por quê? Porque tem aparência. Ei, Eliabe tinha nome, Eliabe tinha estrutura, tinha estatura boa, perfeita, mas não tinha o Espírito Santo de Deus. Ei, não adianta ter terno, ter gravata, ter maleta americana, ter sapato do ano, ter Hilux, se não tiver a presença de Deus, se não tiver a presença do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja Deus. Passa o segundo. Aleluia. Passa o terceiro, eu imagino o outro dizendo, aleluia, não foi meu irmão, vai ser eu, pode derramar. Aí Deus brada mais uma vez, não unja, porque não é, porque Deus não olha a aparência. Deus, ele olha segundo o coração. E o Senhor ministrava essa tarde no meu coração, que tem muitos falsos profetas, muitas pessoas com desculpinha usando essa palavra para dizer que Deus só quer o coração, mas não, ei, a Bíblia diz que Deus olha a sinceridade do coração, mas em algum momento a Bíblia fala, aleluia, que Deus só quer o coração. Ele olha se eu e você tem sinceridade na obra de Deus, tem compromisso com a palavra de Deus. Porque Davi estava no campo, Davi estava atrás dos gados, louvado seja Deus. Ninguém estava vendo Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém estava aplaudindo Davi, mas Deus estava vendo. Ei, não queira ser visto pelos homens. Não queira ser aplaudido pelos homens, queira ser aprovado por Deus. Porque tem muitos aí recebendo tapinha nas costas, dizendo louvado seja Deus, Deus é contigo. Deus não é na vida de quem está no adultério. Deus não é na vida de quem está no segundo casamento, irmãos. Deus não é na vida de quem mente, na vida de quem engana. Deus não é na vida de quem trabica, de quem compra e não paga, de quem, aleluia, passa a perna nos outros. Deus não é na vida dos tais. Deus só, aleluia, guia pelo seu Espírito quem obedece à palavra de Deus, quem anda na doutrina e na santidade do Senhor. Tá assim, muitos aí, fazendo o que quer. Louvado seja Deus, no outro dia Deus é contigo nada. Louvado seja Deus, o único Deus que é contigo, aleluia, é o Deus de Baal, é o Deus com a letra minúscula. E a palavra do nosso Deus vai dizer, aleluia, que Samuel pergunta, acabaram-se os moços? E o pai dele de Jessé diz, não, ainda falta o menor. Davi realmente era o menor, mas era aprovado por Deus. Era o menor, mas tinha a presença de Deus. Era o menor, mas Deus escolheu. Não tinha aparência, mas Deus escolheu. Não tinha teologia, mas Deus escolheu. Não tinha carro bom, roupa boa, mas Deus escolheu e aprovou para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus estava vendo Davi. Quem sabe eu vejo Deus dizendo, eu tô te escolhendo hoje, mas tu vai derrubar gigante. Eu tô te escolhendo hoje, mas tu vai, aleluia, matar o urso e o leão. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado, mas Deus escolhe não os grandes, mas sim os pequenos, para jogar pedra na cabeça de gigante, para matar o leão e o nome do Senhor ser glorificado. Mas fique na obediência, fique, louvado seja Deus, na vocação que foi chamado, porque Deus está à procura de Davi, homens e mulheres, segundo o seu coração,
que não anda segundo a aparência, mas que tem o coração reto, que tem o coração sincero, que tem o coração verdadeiro diante de Deus. Amém? Foi até aqui que o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, me dirigiu. Eu quero agradecer ao pastor Jailton por essa oportunidade, a todos os irmãos do chat, que Deus continue abençoando. Receba um abraço e o cumprimento do teu irmão David. Amém? Você que chegou na hora da palavra, que o Espírito Santo de Deus, a missionária de Leusa Bispo, Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. O nosso pastor, ministro Gesso,